entender isso. Tá assim de gente que não investe tempo, sabe, para ter um discernimento, às vezes numa consultoria, em alguém que tem experiência. Para que aprender com seus erros, se você pode aprender com os erros dos outros? Procure pessoas, a vida está fazendo aqui na igreja, aqui nessa igreja, você tem pessoas com tanta experiência que pode dar noção de casamento, pode dar noção de ambiente corporativo, de quais são as profissões promissoras. Você está envolvido num ambiente onde você pode receber informações extraordinárias para ajudar a você agir no tempo correto. Mas você não aproveita isso. Você tem que descobrir seu tempo. Qual é o seu tempo? O tempo de Deus é correto. Aguarde o que Deus tem por você. Amém? Ele não chega atrasado na sua vida, no seu casamento. Ele não chega. Ele sabe o que está fazendo. Ele está cuidando de você. Muitas pessoas se atrapalham querendo coisas fora do seu. E aprenda uma coisa nessa vida. Toda oportunidade, ela tem um tempo de duração. Você tem que entender o tempo da espiritualidade, o tempo de investir em leitura, em busca por Deus. É muito importante isso, gente. Descubra o seu tempo, as coisas que tem que acontecer, né, no seu tempo. Para alguns, esse tempo pode chegar um pouco mais cedo, para outros um pouco mais tarde, para outros chega no modelo mais fácil, para outros no modelo mais difícil. Mas entenda isso. Eu vejo pessoas querendo viver o tempo dos outros. Eu quero pessoas querendo viver coisas fora do tempo, antecipando e quebrando a cara, tomando decisões equivocadas. E pessoas que sequer são capazes de entender o próximo, o tempo de Deus. Tem o seu tempo. Pastor, mas o meu tempo não é o tempo de Deus? Não era isso que você está falando? Não. O seu tempo é o tempo que você tem que aproveitar para estudar. É o tempo que você tem que aproveitar para investir em você. O tempo de Deus é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é importante você entender isso. Quando é que Deus vai fazer? Quando chega o tempo dele. Eu participei de uma igreja e eu era vice-presidente dessa igreja durante um bom tempo. E muitas vezes eu vi pessoas querendo criar conflitos entre o pastor presidente e a mim, querendo que eu o confrontasse, criasse problemas. Porque muitas pessoas, por algum motivo, afinidade ou outras coisas, ou por uma visão equivocada, viam uma liderança pastoral na minha vida. Mas eu entendi que aquele não era o tempo de Deus para minha vida, e que o tempo de Deus para minha vida ia chegar. Hoje eu procuro, primeiro, não olhar para o que está acontecendo na vida e no tempo dos outros. Hoje eu procuro olhar de uma forma sábia para não querer as coisas fora do tempo. Eu busco a maneira de aproveitar todas as oportunidades para entender o meu tempo, sabe? Aquilo que Deus está preparando para mim, ou me dando a oportunidade de viver. Mas o tempo de Deus, no que diz respeito principalmente a ministério, ações que vão mudar a nossa vida, precisa ser entendido. Quando eu olho para Davi sendo ungido por Samuel como rei, sabia que o trono era seu futuro. Profecias, se é que eu posso chamar isso de profecias, mas incentivo, que diziam: mata o camarada, porque se você matar, você se torna o rei. Ele disse: mas esse não é o tempo. Para que o tempo e que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. O que Deus tem para mim é meu. É assim que funciona. É importante você entender isso. Se nós não amadurecermos para dar uma olhada nisso, tá assim de gente vivendo fora do tempo. Adultos vivendo como adolescentes, pessoas que tinham uma situação financeira melhor ontem e hoje continuam gastando no mesmo tempo. É assim que funciona. Homens casados vivendo o tempo e comportamento de solteiros, pessoas tudo e pior, trazendo dor, confortos, adversidades para a sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão para mudar a sua história. É para isso que você vem à igreja, sabe para quê? Para entrar pelo teto paralítico e para sair pela porta andando. Nós vamos para a presença de Jesus para sair de lá melhor do que entramos. Esse é o propósito. Sair daqui uma esposa melhor, um marido melhor, um colaborador melhor, um empresário melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. É para melhorar. O trabalho do Senhor tem o propósito de nos levar para a próxima fase da nossa vida. E para me encerrar, por causa do tempo, nós temos o fim dos tempos. Nós temos aqui, rapidinho, o tempo dos outros, fora do tempo, o meu tempo, o tempo de Deus e o fim dos tempos. Quando nós estamos olhando para esse ambiente, Mateus 24:44, por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando nós olhamos para esse texto, nós
nós descobrimos que nós estamos chegando ao final dos tempos, as coisas se cumprindo, as coisas acontecendo. E por favor, igreja, se preocupe quando vai ser. Não fique preocupado se é amanhã, se é no ano que vem. Não fique preocupado. Tenha uma preocupação: eu preciso estar preparado quando a trombeta tocar e Cristo voltar para buscar a sua igreja. E ele vai voltar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por que é que nós investimos em vidas aqui para melhorar a sua qualidade? Porque não há evangelismo maior e melhor do que alguém olhar para você e ver Deus. Terça-feira passada eu levei a Mary para pregar numa igreja e um pastor me chamou. Ele trabalhava na usina de Angra e ele me disse que com ele trabalhava um alemão que entendia pouquíssimo português e que falava inglês e alemão. E ele disse que criou um laço de amizade, mas que a comunicação era muito difícil entre ele. Não fique preocupado se é amanhã, se é no ano que vem. Não fique preocupado. Tenha uma preocupação: eu preciso estar preparado quando a trombeta tocar e Cristo voltar para buscar a sua igreja. E ele vai voltar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E porque